Em maio de 2024, Vorcaro perguntou por mensagem de WhatsApp a Zetel, seu cunhado, sobre a situação dos repasses ao resort Itaiaia, de que o ministro Dias Toffoli era sócio. Nessa época ele era sócio, de 2021 a 2025. Sócio de Zetel. Aspas de Vorcaro. Você não resolveu o aporte do fundo Itaiaia? Estou em situação ruim, escreveu o banqueiro. O cunhado respondeu, Zetel. Te perguntei se poderia ser semana que vem e você disse que sim. Depois disso, Zetel apresentou a lista de pagamentos para Vorcaro aprovar. Nesta lista, constava em uma das linhas, Itaiaia 15. Para a PF, tratava-se do repasse de 15 milhões ao empreendimento. Vorcaro respondeu, paga tudo hoje. Zetel apresentou a lista de pagamentos para Vorcaro. Isso aqui é que a gente acabou de falar. Continuando. Meses depois, então, essa primeira conversa, meses depois, agosto de 24, o bicho já tá pegando pra caramba e a transfusão de liquidez, tentando tapar o buraco, começa a rolar. É aqui que as operações amigas começam a aparecer. Os fundos todos, previdenciários, BRB, todo mundo começa a tentar salvar o Banco Master, porque é isso que se tentou fazer. Ninguém está preocupado com a própria instituição. Era gerar liquidez artificial para o Banco Master. Nesse momento aqui, meados de 2024, quando essas conversas acontecem. Voltamos aqui ao celular de Vorcaro, segundo o Estadão. Meses depois, em agosto de 24, Vorcaro novamente relatou ao cunhado as cobranças de pagamento. Tinha alguém cobrando Vorcaro por pagamento, ninguém sabe quem é. Aquele negócio do Itaiaia não foi feito? Perguntou o banqueiro. Zetel respondeu que já tinha transferido para o intermediário responsável por efetivar o pagamento, mas que o aporte final dependeria dessa pessoa. Por causa disso, Vorcaro se irritou. Cara, me deu um puta problema. Desculpa o palavrão. Onde está a grana? Afirmou ao cunhado. Vorcaro a Zetel. Zetel respondeu, no fundo, o dono do Itaiaia. Transfiro as cotas dele. Para prestar contas diante das cobranças, que a gente não sabe de quem foi, Vorcaro pediu a Zetel que levantasse todos os aportes realizados no Itaiaia. Me fala tudo que já foi feito até hoje. Zetel então respondeu, pagamos 20 milhões lá atrás, agora mais 15 milhões. Chegamos aos 35 milhões. Os diálogos com as cobranças de pagamento feitas a Vorcaro ocorreram 3 anos depois de os irmãos de Dias Toffoli terem vendido metade da participação que tinha no resort, de 6,6 milhões, para um fundo da REAG, controlado pelo cunhado do banqueiro Fabiano Zetel. A empresa Mérida, da qual o ministro Dias Toffoli confirmou ser sócio com seus 2 irmãos, se desfez do restante da participação no Itaiaia em fevereiro de 2025. A fatia foi vendida ao advogado de Goiás, Paulo Humberto Barbosa, que já advogou para a JBS em causas tributárias. Olha o tamanho do buraco, o tamanho de coisas que precisam ser respondidas e que não são respondidas. Ao contrário, os ministros vão para a guerra. Tem sangue nos olhos. Em vez de darem respostas à sociedade, tem sangue nos olhos. Em vez de se colocarem sob a República e admitirem que o caso precisa ser investigado e que Dias Toffoli tem de ser investigado, não. O ministro Alexandre de Moraes vai para cima, representando Dias Toffoli. Chegamos aqui ao lance da investigação ordenada por Alexandre de Moraes. Dia 17, terça-feira de carnaval, anteontem. Polícia Federal faz buscas para investigar vazamentos de dados fiscais de ministros do STF e parentes. Ordem dada não por Edson Fachin. Alguém tem alguma dúvida de que já de partida tem um desvio aqui, sendo Alexandre de Moraes parte interessada, sendo ele aquele cujos dados fiscais e de seus parentes teriam sido pesquisados e vazados? Pode ser Alexandre de Moraes aquele à frente dessa investigação, em causa própria? Não configuraria isso um abuso de poder? Não deveria. As respostas são muito óbvias. Não deveria ser Luiz Edson Fachin, presidente do tribunal, aquele a demandar essas informações e as investigações? Não, Alexandre de Moraes, a vítima. De novo. E nesse caso, não dá nem para usar aquele argumento usado contra os bolsonaristas. Como é que era mesmo? Que Alexandre de Moraes era o relator do movimento golpista, e ele era vítima e mandava investigar. E aí ele dizia, não, eu fui tornada vítima. Eu me tornei vítima. No curso da investigação, quando surge, inclusive, o tal plano para matá-lo. Nesse caso, esse argumento não tem como existir. Ele é a vítima, certo? Segundo o texto corrente, ele é a vítima. E a vítima mandando investigar, usando o seu poder para mandar investigar. Ponto. Algo que deveria ser determinado, houvesse impessoalidade, houvesse ainda respeito às regras, deveria ser determinado por Edson Fachin. E aí, por óbvio, um sorteio, né? Por que Alexandre de Moraes é relator dessa... Olha, nem quero entrar no mérito sobre o porquê de essa investigação estar no Supremo Tribunal Federal. Nem quero entrar, porque
Para mim não faz sentido. Mas vamos entrar no aspecto da prevenção. Por que Alexandre de Moraes é o relator desse assunto? Então, em dezembro, vamos lá, isso não tem nada a ver com a Receita Federal. Em dezembro, a imprensa noticia a existência do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Um contrato indefensável. Não somente pelos valores, mas por serviços prestados. Depois, na sequência, aí vem divulgadas as relações de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. Eram próximos. Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro. Vorcaro, cliente da sua mulher. Isso não tem nada a ver com a Receita Federal. Mas, em função da Operação Compliance Zero e do surgimento dessas informações todas, Alexandre de Moraes abriu uma investigação sobre vazamento de dados de ministros e familiares. E abriu de ofício. Trouxe para si, por prevenção, essa investigação. E a colocou sob o inquérito 4871. Isso, o inquérito das fake news, o inquérito xandônico, já esse, aberto de ofício lá atrás. Tudo isso acontecendo sem provocação da Procuradoria-Geral da República. Então, a investigação não começou agora em fevereiro, com a operação da Polícia Federal contra os vazadores da Receita Federal. Ela começa em janeiro, nos termos que eu descrevi aqui, com claro viés intimidador. Nós falamos sobre isso na época. Vamos lá, vamos lembrar. Mandou abrir essa investigação em janeiro, de ofício, sem, portanto, provocação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República, matou no peito em si, para si, esqueça juiz natural, trouxe para si e colocou sob o inquérito das fake news. Uma investigação que tem como determinação, como objeto, desde o começo do governo Lula, atenção a isso, desde 2023. Vamos ver se houve vazamento, que aí deu uma lista de 100 pessoas para que a Polícia Federal para que a Receita Federal faça a avaliação sobre se tiveram dados fiscais sigilosos, quebrados e abertos, vazados. De 2023 até agora. Aí o pessoal está nervoso, achando que isso possa configurar, inclusive, pesca probatória. Por que não? Tem indícios, ele faz isso. Há indícios de quebra de sigilo ilegal e vazamento. Ele determina uma auditoria, sei lá, uma investigação sobre um escopo de pessoas, direto ou indiretamente, próximas de ministro do Supremo, sei lá, 100 pessoas. Pesca probatória, fishing expedition, não é isso que chama? Cabe essa projeção aí? Cabe. Então, é um procedimento. Ah, mas agora, Andreasa, nessa operação, para essa operação específica, ele teve uma representação da Procuradoria-Geral da República, nesse caso, sim. Mas não na origem da investigação. Agora, para autorizar a operação especificamente contra os 4 servidores públicos da Receita ou emprestados, nesse caso ele teve uma representação da Procuradoria-Geral da República. Mas a origem do troço é padrão Alexandre de Moraes. Investigação de ofício, trazendo para si, por prevenção conforme as suas ideias, e colocando sob o inquérito sigiloso das fake news. O inquérito mãe, em que cabe tudo. E aí a gente sempre tem que fazer um parênteses aqui, né? Um parênteses aborrecido, mas necessário. O sigilo fiscal é um pilar do sistema tributário, certo? Não é admissível quebrar sigilo das pessoas e vazar. Isso não é aceitável e tem de ser investigado. A questão é a forma, e direito é forma, e a forma importa. E a linguagem importa. Porque a Receita Federal ainda não acabou. Foi uma lista de 100 pessoas. Ainda não acabou a investigação. E, no entanto, o ministro já está tomando providências. Inclusive afastando os servidores, colocando tornozeleira eletrônica, tomando passaporte. Por que essa pressa? E eu defendo aqui que tudo isso deve ser encarado sob uma lógica intimidatória. E uma intimidação cruzada. Comunicação para todos nós. Comunicação para a Polícia Federal. Comunicação para a imprensa brasileira. Ou vocês não viram surgir a informação de que... Bom, não seria nenhuma... Alguém duvida de censura?